Olá, eu sou a Tabs e bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Hoje eu vi uma notícia que, apesar de ser um fato antigo, é algo que acontece há muitos anos, há muito tempo e vai acontecer, que é essa questão aí de responsabilidade de produtores de conteúdo, influenciadores digitais. E aí me deu uma coceirinha, eu tive que vir aqui abordar esse tema com vocês. Seguinte. Hoje eu li no Jornal J, que é um jornal muito bom sobre tecnologia e jurídico no geral, que uma aluna que diz ter se demitido, aconselhada por Pablo Marçal, processou a empresa dele. Isso até saiu a decisão, pelo que eu vi, no fim do ano passado, de 2021. Mas dá bastante tema legal, até fiz uma colinha aqui do lado das coisas que dá para abordar com vocês, para de uma vez por todas vocês entenderem qual é a responsabilidade desses influenciadores e a questão de livre-arbítrio, a questão de direito do consumidor e tudo mais. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Bora lá! Eu vou ler com vocês o comecinho da notícia e a gente vai parando ali nos temas para esclarecer melhor. O influenciador Pablo Marçal ganhou as páginas de jornal no começo do ano por causa de um outro burburinho e 3 meses após iniciar o programa, com duração de 1 ano e parcelas mensais de R$ 599, uma mulher pediu cancelamento e entrou com uma ação na Justiça do Estado de Goiás contra a empresa do Pablo, pleiteando indenização por danos morais, além de reparação pelos salários perdidos após ter sido demitido por influência do coach. Ela havia deixado para trás a renda de R$ 1.500, pois, segundo afirmou na ação, o Pablo Tite, para os seus seguidores, pregava que não devemos ser seletistas, tendo em vista que nascemos para prosperar. Ele acredita que todos devem optar por empreender, que devemos ouvir nosso coração, que viemos para prosperar e não sermos escravizados. Antes de continuar com a notícia, eu não sigo o Pablo Marçal, os cursos dele, eu nem sei o que ele promete ou ele deixa de prometer. Essa análise é nua e crua da relação do influenciador com o consumidor, tá? Não é sobre Pablo Marçal ou sobre esse caso em especial. A gente só tá usando os termos ali como base. A proposta do programa de Pablo Marçal é ter o pior ano da vida, para depois viver os melhores. Para isso, a aluna estava pronta para derramar lágrimas, sangue, suor e gordura. Nas primeiras aulas, as atividades envolviam a leitura de livros, geralmente de autoajuda, indicados semanalmente, a leitura da Bíblia e jejum de uma refeição por dia. Depois, havia transmissão de aula viva a partir da madrugada, porque ele prega a necessidade de acordar antes do sol nascer como ingrediente para o sucesso. Gente, é o seguinte, antes de mais nada, eu coloquei aqui exercício legal da profissão, porque vocês podem ver que ele colocou coisa como jejum, tem que derramar lágrimas, sangue, suor e gordura. Então, pelo que eu vi, pelo que eu entendi aqui, se não foi isso, desculpa, mas vale para quem prega esse tipo de coisa. Ele coloca até uma questão de restrição alimentar, restrição de horas de sono, ele determina a rotina num todo. E isso me leva ao tema exercício ilegal da profissão, que é crime. Crime, assim, ela está prevista na Lei de Contravenções Penais, que são crimes leves. Mas não pode, quem não é profissional da área não pode diagnosticar nem indicar hábitos da saúde. É o que está previsto aqui, ó. Quer ver? Essa daqui é o Código de Defesa do Consumidor. Aqui, ó. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Da prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de R$500 mil a 5 contos de réis. E aí isso daí é convertido para o dia de hoje, que nem é mais réis, né? Então, isso daqui, a partir daqui tem a questão do exercício ilegal da profissão, que ele poderia responder caso ela tivesse processado ele, por exemplo, por algum problema de saúde, porque seguiu o que ele falou de jejum.
tá? Eu tô dando um exemplo meio radical, mas para vocês entenderem até onde vai a responsabilidade de um influenciador. Tem outros influencers que ficaram famosos passando dieta e até exercícios... Ai, prendi minha saia aqui. Até exercícios físicos sem ser personal trainer, sem ser nutricionista, e isso tudo abarca, tá? E por que eu coloquei aqui o risco assumido do consumidor? Porque vocês viram na notícia que ela processou, não foi por isso, por jejum, por mudança da rotina. Foi porque ela, vamos ler, meses antes de iniciar o programa anual, a mulher assistir às palestras do método IP, que promete eliminar bloqueios emocionais que impedem uma vida plena e conquistar resultados exponenciais na vida pessoal, profissional e espiritual. Foi nesse momento que, acreditando nessa balela, como afirmam os advogados, ela teria decidido pedir desligamento do escritório em que trabalhava. Na época, ela tratava sintomas relacionados à depressão. Então, veja, por que eu coloquei risco assumido do consumidor? Porque nós temos o livre-arbítrio assegurado na nossa lei. Ela, apesar de seguir um influenciador, de ser influenciada, ela não foi coagida, ela não foi ameaçada, forçada a se inscrever no programa. Ela quis, ela fez uma escolha, que foi largar a vida do seletista, que é como fala funcionário registrado pela CLT, é um termo vulgar, não é um termo reconhecido, juridicamente falando, mas ela abriu mão dessa realidade por uma outra que estava sendo prometida e floreada. Porém, tem que entrar nessa balança até onde foi o livre-arbítrio dela. Ela não foi coagida. A partir do momento que você tem uma escolha, você faz uma escolha, você também arca com as consequências dela. Então, aqui tinha 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado, como aconteceu. Ela teria pedido demissão de tão perturbada psicologicamente que ficou depois da imersão e mandado mensagem informando sobre a mudança ao coach. 2 semanas mais tarde, e um dia antes do fim das inscrições para o programa de 1 ano, ele respondeu: "Agora não olhe para trás, parabéns pela decisão difícil. Por ter se sentido enganada, ela requereu o pagamento de lucros cessantes, aquilo que ela deixou de receber devido à demissão no período." Então, antes de entrar nessa questão do que ela pediu, vamos esclarecer uma coisa. Gente, Pablo Marçal, assim como outros influencers, eles têm a vida agitada. Muitas vezes não é ele que responde, é uma equipe preparada para isso. Porque ele está vendendo um infoproduto, ou se for pelo meio digital, ou um produto, que é o programa de imersão, e ele tem uma equipe por trás disso que parabeniza as escolhas. Muitas vezes essa resposta foi porque ela falou: eu sempre quis pedir demissão e nunca tive coragem. Obrigada por me encorajar. Então, é muito subjetiva essa questão, sabe? É muito difícil a gente falar quem estava certo e quem estava errado. Lembrando, não estou defendendo nenhum lado nem o outro. Cada caso é um caso. Estamos olhando num panorama geral. Aqui, quando fala sobre ter pagamento de lucros cessantes, é porque ela processou, além de pedir indenização por danos morais, porque ela ficou abalada, e aqui já deu até a letra na notícia, porque ela tinha transtornos depressivos, ela também pediu lucros cessantes. O que é isso? Lucro cessante você pede quando a atitude de alguém, o ato ou a omissão de alguém te gera um dano indireto, ou seja, você deixa de ganhar aquilo que normalmente você ganharia. É a mesma coisa que você bater no carro de um cara que faz Uber. Ele vai ficar sem o carro por uns dias. Ele tem direito a lucros cessantes, os lucros que ele deixou de ter por causa de um ato ou uma omissão de alguém. Aqui, ela pediu como lucros cessantes o salário que ela deixou de ter depois que ela pediu demissão. Isso é um enquadramento normal do lucro cessante? Não. É claro que os advogados dela, para ter pedido a esse título, deve ter encontrado uma brechinha ali na lei em que incorpora esse tipo de coisa. Mas eu, Tabata, nunca tinha visto. E a indenização por danos materiais e morais, que até coloquei aqui, abrange a parte assim do abalo moral, das consequências que aquilo trouxe. Se ela já sofria de depressão, ela não pode atribuir a depressão dela ao que aconteceu nesse programa do Pablo Marçal, tá? Estou analisando friamente, de forma imparcial. Aqui no tópico anterior, eu tinha até colocado o alcance da responsabilidade do influenciador entre subjetiva e objetiva. Por quê? Deixa eu até ver se vale a gente continuar lendo antes de eu entrar nesse tópico.
Vamos ler essa parte que é melhor. Ela teria pedido demissão de tão perturbada psicologicamente que ficou depois da imersão e mandado mensagem informando sobre a mudança. Essa parte a gente já leu. De forma intencional, o produtor do conteúdo fez e ainda faz movimentos na internet para atrair pessoas vulneráveis e que não estão satisfeitas com alguma circunstância da sua vida, seja ela espiritual, pois ele é teólogo, aquelas que querem formar família ou que não estão satisfeitos profissionalmente, pois se tornou um grande empreendedor. Acusou a ex-consumidora. Vamos usar isso de gancho. O que tem aqui de muito grave e é o tema-chave desse vídeo e o que fez eu falar não chega, tá na hora de eu explicar. O influenciador, ele realmente tem um papel equiparado ao fornecedor, ao comerciante, ao fabricante, porque muitas vezes a pessoa não compraria um produto ou contrataria um serviço pela empresa em si. Ela contrata ou compra por causa da pessoa que fez a propaganda, por causa do influenciador que ela segue, ainda mais agora nas redes sociais, né? O marketing de influência é o ponto-chave das empresas. Então, muitas vezes você não conhece a empresa, mas a hora que você vê que aquele ator que você gosta fez uma propaganda, aí você já fala, opa, pera lá, então pode ser confiável. E tem sim uma diferença entre a propaganda na televisão e a propaganda feita nas redes sociais do ator, do músico, aquela coisa pessoal que traz um caráter meio pessoal mesmo. Eu acredito na empresa, eu consumo tal produto ou eu contrato tal serviço com uma certa recorrência. Então, por isso que se tornou obrigatório a hashtag publi para os mais íntimos, ou deixar escancarado que aquilo é uma publicidade. Sempre que você receber para falar de alguém ou de algo é uma publicidade, independentemente disso ser em dinheiro. Estamos falando de permuta também. Então, você atestar algo, você vender algo, divulgar algo, ainda que seja em troca da sua presença num evento ou uma troca de serviços, é uma publicidade. Só deixa de ser publicidade e passa a ser uma diquinha de consumidora se você não estiver recebendo nada por isso, nenhum tipo de benefício. E isso não inclui os brindes que a empresa pode te mandar porque a sua publicidade alcançou um número ali legal de seguidores, tá? Aí eu separei aqui no Código de Defesa do Consumidor os artigos que tem a ver para vocês entenderem melhor. Por exemplo, o artigo 7º, que tá lá em cima, peraí, que vai subir tudo aqui. Estamos chegando. Aqui. Os direitos previstos nesse código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais, de que seja signatário, Parágrafo único, que é a parte que eu queria mostrar. Tendo mais de um ator à ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos na norma de consumo. Ou seja, solidariamente, todo mundo responde igual, não é subsidiariamente, que é quando um é o principal e se ele não pagar, aí vai para outro. E aqui entra alguns influenciadores que não respeitam algumas coisinhas que eu vou mostrar agora. Aqui no artigo 18 e no artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, está falando que o fornecedor, seja qual for, o fabricante, o comerciante, o influencer, enfim, responde pelos vícios de qualidade do produto ou serviço. E aí vem o artigo mais importante. Depois vocês dão uma olhada melhor. Vamos otimizar nosso tempo. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. O fornecedor na publicidade de seus produtos ou serviços manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos, científicos que dão sustentação à mensagem. E é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Esses dois artigos aqui da publicidade são muito importantes. Por quê? Eu até coloquei essa frasezinha aqui. O anúncio da oferta integra o contrato. É o que eu acabei de falar. O consumidor que contrata ou compra algo pela pessoa que divulgou, ele compra pela credibilidade daquela pessoa também. Se aquela pessoa não estivesse lá, ele não teria comprado ou contratado, ainda que isso seja muito difícil de provar. Então, isso acaba incorporando, acaba fazendo parte do anúncio. E aí pode ser sim que a pessoa responda. Por isso que é importante ela mostrar
que ela está sendo contratada para falar aquilo, que ela não seja uma avalista daquele produto, que ela não coloque a palavra dela em xeque, né? A mão dela no fogo, enfim, todos aqueles ditados populares para esse tipo de coisa. Então, nosso Código de Defesa do Consumidor responsabiliza só quando isso acontece. Eu até separei como um exemplo 2 julgados aqui, que é o caso da Betina, que ficou famoso, né? Porque ela garantiu que ela começou com R$1.000. Vamos pro dela, eu já tô falando dela mesmo. Que ela garantiu que ela ganhou, que ela fez com R$1.000, ela em 3 anos fez 1 milhão. E apesar dela não ter tido um processo de ninguém falando assim, eu investi na Empíricos e não lucrei isso, o próprio Procon chegou a multar a empresa por publicidade enganosa, porque esqueceu um detalhe essencial daquele anúncio. Então, o anúncio, ele incorpora a compra. Naquele processo lá do Pablo Marçal, ela estava alegando que ele vendeu que a vida seria melhor e não foi. Por isso que eu estou abordando esse tema com vocês, para vocês, ao final, fazer um compilado e ter a opinião de vocês. Já nesse outro julgado que eu separei aqui, a mulher, a influencer que divulgou uma viagem lá, uma turma, acabou respondendo junto, porque foi meio que uma imersão vivida com a influencer, não foi a viagem em si. E aí teve problemas na viagem e ela acabou respondendo junto. Quer ver, ó? Se aplica ao caso a teoria da aparência, tendo em vista que a reclamada efetuou a publicidade da jornada espiritual ora discutida, sendo crível que a consumidora de boa-fé interpretasse que a recorrente consiste na pessoa responsável pelo pacote de viagens. Note-se que ocorreu troca de e-mail entre as partes com instruções de preparação para a jornada, em que a recorrente a influencer se coloca à disposição para retirar dúvidas. Desse modo, não há como se afastar a legitimidade dela. Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento. Em que pese a influencer afirme que se trata de mera convidada do evento, é certo que ela atuou como influenciadora digital na hipótese, efetuando a publicidade da viagem em suas redes sociais e convidando seus seguidores a participar da jornada espiritual. O fato de não ter chegado a receber a contraprestação prometida não afasta a referida responsabilidade, ou seja, mesmo que ela não tenha recebido para isso, não afasta. Note-se que, conforme depoimento, a própria influencer afirma que divulgou a viagem nas suas redes e que enviou e-mails para a parte convidando para participar, inclusive desejando boas-vindas ela após a adesão do pacote. Então, os influenciadores têm que tomar um grande cuidado em divulgar que eles estão sendo pagos por aquilo ou deveriam ter sido pagos. No caso, se foi efetivamente pago ou se está inadimplente, não muda. E essa questão dela não participar da organização é sempre muito importante. Coloquei aqui juizado especial, porque nesse caso desse julgado aqui, assim como no caso do Pablo Marçal, foi entrado no juizado de pequenas causas, que é para ações com até 40 salários mínimos, e é vantajoso para o consumidor porque não tem sucumbência. Se você não sabe o que é sucumbência, no canal a gente tem um vídeo só sobre isso. E então o não eu já tenho, eu vou buscando o sim. Se você não contrata advogado particular, você não teve custo nenhum. Se você contratou, aí vai depender do que você acordou com ele. E aí aqui no final tá falando que aqui ó, depois do lucro cessante, né, da decisão. A argumentação não convenceu o juiz. Ele disse assim: não há qualquer comprovação ou indício de que a demissão da autora se deu devido ao discurso do palestrante, fundamentando-se o pedido com a devida licença em conjectura dissonante da realidade, afirmou o juiz, em decisão de outubro passado, ao negar o pedido dos lucros cessantes. Ora, se ela tomou a decisão de desligar-se do escritório em que trabalhava, fê-lo por sua livre e espontânea vontade, continuou. Por isso, não atendeu ao pedido de indenização por danos morais de 10 mil. O argumento nesse aspecto era de que as parcelas cobradas após o cancelamento do curso somaram dívidas à mulher, que estaria pressionada a ter seu nome incluído em lista de devedores. Então, os danos morais aqui não foi nem pela questão da promessa não cumprida, supostamente não cumprida. Foi porque ela estava sendo pressionada, porque ela se endividou muito com as parcelas. Segundo a consumidora, o cancelamento da compra aconteceu porque ela ficou insatisfeita com mudanças na metodologia do Pablo.
valendo como prêmio, tá, que ele mudou, que virou um concurso. Ainda foram cobradas mais três parcelas após o pedido de encerramento. O juiz concedeu apenas o reembolso das parcelas. O processo foi arquivado. Então, assim, depois resume quem é o Pablo e quem é o caso em si. Mas o que é importante vocês saberem? Toda compra online, dessas jornadas e etc., pelo CDC tem 7 dias de arrependimento. Depois disso, você pode sim pedir o cancelamento sem pagar multa nenhuma, desde que você alegue e prove o vício ou o defeito. Então, no caso, ele mudou a metodologia, ela não concordou, ela poderia sim ter pedido o cancelamento do curso e o cancelamento das cobranças futuras. Por isso que ela ganhou essa parte da ação. Porque ele mudou a metodologia, mudou a promessa, enfim. E isso teria que ter feito realmente numa ação judicial. Muito difícil o pessoal do curso e da plataforma falar, não, realmente mudou, então a gente vai devolver o seu dinheiro. Se não, se for por arrependimento, dependendo da forma que isso for cobrada, se for cobrada mensalmente e não uma assinatura de forma parcelada mensalmente, qual é a diferença? Uma coisa é você comprar um curso de R$2.000 em 12 parcelas de X. Outra coisa é você assinar algo por tanto mensal. Esse tanto mensal, ele tem um limite de 10% pela lei de usura, pelo Código de Defesa do Consumidor, que impede a cobrança abusiva de uma multa. Já a compra uma vez só parcelada, aí existe toda uma briga quanto a isso, porque é uma forma de você mascarar essa compra, essa assinatura anual, que é você pagar uma vez em 12 parcelas. Isso vai de caso para caso, não adianta a gente analisar. O foco aqui desse vídeo mesmo era te explicar por que tem alguns influenciadores que acabam respondendo e por que ela perdeu aqui nesse caso, tá? Se você gostou, compartilhe o vídeo, deixem suas dúvidas aqui embaixo, siga a gente no Instagram, no TikTok, se inscreva aqui no canal e me responda aqui embaixo. Você entendeu direito? Até a próxima!